Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Não vamos ler nenhum artigo e nenhum trecho de livro. Na verdade, iremos ler e comentar sobre um post feito pelo canal Cosmopolítica do João Elgen a respeito da imagem que se construiu de Adolf Hitler no Ocidente após a Segunda Guerra Mundial. Estou trazendo esse post porque acredito que ele seja de muita importância e também bem interessante a reflexão que ele faz aqui, porque realmente ela é peculiar. Nós não vemos muito influenciadores e até mesmo pensadores, escritores, historiadores fazendo essa análise que o Elgen acabou de fazer, né? E normalmente é o clichê, né, de acusar os seus inimigos políticos de serem literalmente Hitler, de serem nazistas, né? Então, desde a Segunda Guerra Mundial, a esquerda acusa os conservadores, os tradicionalistas e até mesmo os liberais de serem nazistas, e a direita faz a mesma coisa, acusando os comunistas, os socialistas, os progressistas de serem nazistas. Ambos lados são completamente estúpidos e não entendem o que foi o nazismo ou o que o nazismo se pretendia fazer, né? O nazismo ele é um movimento bem único no tempo, né? Ele não é uma variação do fascismo, apesar de ser contemporâneo do mesmo e ter nutrido certas influências do mesmo. Porém, se o fascismo ele já é um movimento bem único, né? Os fascismos, vamos dizer assim, já é um movimento bem único em relação ao desenvolvimento histórico do Ocidente, né? Aqui estamos falando do fascismo italiano, do falangismo espanhol, do rexismo belga, do salazarismo português, do fascismo britânico do Mosley, dos legionários da Romênia. Todos eles são um fenômeno que surge, né, com um background ali do final do século XIX e já é um movimento bem único, né? É muito difícil as pessoas conseguirem entender o que foi o fascismo, né? O que ele foi, como é que ele surgiu, por que ele surgiu, de onde vêm as suas ideias. Principalmente a esquerda, né? A esquerda não consegue explicar o fascismo porque eles acreditavam que, dentro da concepção materialista histórica, né, do progresso histórico, depois do capitalismo vai vir o comunismo de maneira inevitável, né? Então, quando surge não só uma outra alternativa, mas uma alternativa que estava sucedendo mais que o próprio comunismo, eles não sabiam explicar. Então os comunistas vão criar lá a narrativa de que o fascismo seria o último golpe do capitalismo para tentar sobreviver, né? E agora que o fascismo fracassou, o comunismo está vencendo, porém o capitalismo tenta então reviver o fascismo para evitar a revolução comunista. Por isso que os comunistas acusam os liberais de serem fascistas e nazistas, né? Porém, se o fascismo já é um movimento complexo de se entender, o nazismo é ainda mais. Porque as bases intelectuais nazistas, elas são distintas do resto dos movimentos fascistas. Então é um fenômeno próprio dentro de um fenômeno próprio. Então é uma coisa muito peculiar. E eu acredito que no YouTube Brasil, o cara que mais entende sobre fascismo e sobre nazismo, que produz conteúdo hoje, né, seja o João Elgen, né? Nós iremos comentar aqui sobre o post dele, mas já aviso de antemão que isso não vai ser uma crítica ao canal, e nós também não temos nada contra João Elgen e nem o seu canal, e pelo contrário, nós do Quinta Coluna, nós recomendamos o canal dele, principalmente para aqueles que querem realmente entender o que foi o fascismo histórico, né? Quais são suas fontes, suas influências, suas causas, suas concepções de mundo. Não existe hoje no YouTube alguém que entende mais sobre esse assunto que o João Elgen, né? Eu particularmente conversei com o Elgen algumas vezes, é um cara muito gente boa. Ele me recomendou alguns livros, tirou algumas dúvidas que eu tinha sobre algumas questões. E ele realmente, pelas fontes que ele me indicou, pelas fontes que ele tem, pelas fontes que ele cita nos seus vídeos, não tem como duvidar que sim, ele entende do que fala. Eu vejo muito o públicozinho mais nacionalista, né, que flerta com o fascismo, desconsiderar os vídeos dele falando assim, mas o Elgen é um liberal, né? Eu não sei se o Elgen é um liberal ou não. O que eu sei é que ele tem contato aí com muitos youtubers conservadores e libertários, né? Ele é amigo do Miorin, é amigo do Marcelo Andrade.
já participou de live com o Matheus Tibúrcio. E ele também tá em alguns grupos libertários, né? Ele tá no grupo lá do Miorim. Mas eu não sei se o Elgen é libertário, não sei se ele é liberal, não sei se ele é conservador, pouco me importa. O que importa é o trabalho dele como historiador e analista político, cientista político, e as fontes que ele utiliza. E outra, ele não é perfeito. Tem vários vídeos dele que eu já assisti que ele realmente utiliza fontes meio duvidosas, não por má intenção. As fontes que ele utiliza são reconhecidas e aclamadas na academia, porém de alguns autores que, ao meu ver, com base nos meus estudos próprios do assunto, estão equivocados. Então ele tem seus erros e seus acertos, mas isso não tira o mérito dele de ser talvez o maior canal sobre a história e a concepção do que foi realmente o fascismo, né? E o nazismo. E o canal dele é excelente. Recomendo para todos. Mas agora vamos seguir com o post. O post que ele fez no Twitter se inicia dizendo que é uma reflexão sobre a imagem do Hitler no Ocidente. O link desse post ficará na descrição do vídeo. Vamos seguir com o que ele escreve. Adolf Hitler ainda é, em 2023, 78 anos após a sua morte, uma das figuras mais relevantes do mundo ocidental. A disputa acerca do significado e da aplicação da imagem de Hitler e do nazismo continua a se intensificar a cada dia. Mas por quê? O nazismo, ou nacionalsocialismo alemão, e Adolf Hitler tornaram-se, no imaginário popular, os principais referenciais da imoralidade e criminalidade do universo nas possibilidades políticas ocidentais, tornando-o cancelável qualquer indivíduo, grupo ou ideia associados ao Führer e à sua ideologia. No entanto, há um problema nisso. Tanto Hitler quanto o nazismo, de maneira mais abrangente, desafiam uma interpretação consensual, levando em conta seu conteúdo ideológico e sua prática durante 1933 e 1945. Para ilustrar, há vários Hitlers, que surgiram após a morte física do original de carne e osso. Eis alguns que consideram lembrar de cabeça. Primeiro, Hitler como lacaio do grande capital. Segundo, Hitler, o social-darwinista. Hitler, o ex-marxista tornado nacionalista. Hitler, o socialista não marxista. Hitler como a conclusão lógica do liberalismo. Hitler, o cristão, tanto católico quanto protestante. Hitler, o ateu. Hitler, o panteísta. Hitler, o místico neopagão. Hitler, o conservador reacionário. Hitler, o modernista revolucionário herdeiro do iluminismo. Hitler, o maluco sem ideologia. Hitler, o pragmático, maquiavélico. Hitler, o grande sistematizador de correntes intelectuais. Hitler, o ditador absoluto. Hitler, o ditador fraco com parentes e amigos judeus. Hitler, o apreciador do Islã. Todas as versões foram defendidas por historiadores, cientistas políticos e ideólogos, muitos deles professores de instituições no mínimo relevantes, senão renomadas. Não emitirei meu juízo sobre quais delas eu acho as mais acuradas, mas percebe-se que depois desse cotejo, nos resta duas opções. Primeiro, Hitler foi o maior gênio eclético e político da humanidade que conseguiu ser tudo isso ao mesmo tempo. Ou segundo, nós ainda não compreendemos ou não queremos compreender quem foi Hitler e, consequentemente, a substância ideológica do nazismo. Eu acho a segunda conclusão mais plausível. Nesta linha, cheguei à conclusão de que o principal motivo por trás dessa confusão é que o nazismo, devido à sua natureza multiforme dentro do próprio regime, abrange todas as ideias e concepções mais populares e impopulares da modernidade. No nazismo, encontram-se em vários graus o nacionalismo, o socialismo, uma relação com o liberalismo e com o marxismo, ideias conservadoras e tradicionalistas, ideias cientificistas e darwinistas, ideias progressistas e modernistas, ideias reacionárias e pagãs, misticismo, ateísmo, cristianismo, panteísmo, sentimento pró-islã, influências de Schopenhauer, Nietzsche, Sorrell, Lenin, Hegel, Marx, Kant, Fichte, Spencer, Wagner, Platão, espartanos, etc. E rigorosamente é possível fazer
como já fizeram, interpretações apontando como cada um delas foi decisiva para o nazismo, manchando assim essas ideias em indivíduos com a imoralidade criminosa do próprio nazismo. Assim, Hitler e o nazismo ainda são extremamente relevantes, não apenas devido à enorme desgraça e destruição que causaram no século XX, mas também porque estão como um câncer no centro da nossa própria modernidade ocidental, infectando a maior parte das ideias e pensadores que ainda nos são muito caros e importantes. A luta pela significação e aplicação da imagem de Hitler no Ocidente é a principal luta ideológica para salvaguardar a modernidade ocidental de si mesma. Não podemos admitir que algo tão horrendo e nefasto como Hitler ou o nazismo tenha surgido da nossa querida tradição ocidental, ou pelo menos da parcela dela que eu mais gosto. A inclinação de não querer compreender Hitler e o nazismo é oriunda exatamente do fato que Hitler e o nazismo fazem parte da modernidade ocidental, e sendo impossível contornar esta obviedade, o único paliativo é tentá-lo jogá-lo no colo das ideias e pensadores que não gosto, ampliando os aspectos e influências que desejo destacar e reduzindo ou ignorando aquelas que não satisfazem minha interpretação. Mesmo na seara acadêmica mais séria, onde se poderia imaginar que um maior grau de objetividade e seriedade seriam imperativos, isto é costumeiro, porque, afinal, Hitler e o nazismo não podem ser tratados como um mero trabalho acadêmico burocrático. São o mal moderno por excelência. Diante de tamanha responsabilidade moral, é, infelizmente, natural que a inclinação humana de querer condenar e afastar esse câncer muitas vezes prevaleça, mesmo às custas do rigor acadêmico exigido. Não estou insinuando que eu sou exceção e consigo ser completamente objetivo e correto acerca de Hitler e o nazismo. É claro que não, mas tenho plena consciência de toda essa problemática e sempre tento mantê-la em minha mente quando estudo e escrevo sobre o assunto. Me parece, concluindo, que a imagem de Hitler permanecerá ambígua, confusa e altamente polêmica dentro das disputas ideológicas ocidentais, porque se trata da legitimidade da própria modernidade ocidental em seus vários aspectos mais relevantes, pelo menos enquanto o Ocidente que conhecemos existir. Essa conclusão que o Elgin realizou é realmente muito interessante. Ele não é o primeiro e também não é o único a ter tal conclusão de que nós realmente não conseguimos compreender a figura de Adolf Hitler, o que ele foi tanto historicamente como também ideologicamente para muitas pessoas, mas só pelo fato do Elgin afirmar isso, mostra uma completa honestidade intelectual de sua parte, diferente de outros, por exemplo, como vou citar aqui, Marcelo Andrade. Se você for ver uma aula ou uma palestra de Marcelo Andrade sobre o nazismo, a primeira coisa que ele faz, no início, é já tentar dizer e afirmar que o nazismo e o comunismo são iguais e só mudam na sua forma exterior. Então já mostra uma desonestidade da parte do senhor Marcelo Andrade nessa questão, entendeu? Porque ele está fazendo uma análise do nazismo com interesses políticos, entendeu? De taxar os seus inimigos como nazistas. Não só isso, mas ele também está buscando cumprir uma agenda conservadora católica. Nós não temos já esse problema com o John Elgin, por mais que ele é completamente crítico ao regime, ele tem todo o direito de fazer isso e ele tem os argumentos para fazer isso, né? Não são poucas coisas para se criticar a respeito do que foi o nazismo e o Terceiro Reich, historicamente, mas pelo fato dele admitir isso, mostra já uma completa honestidade intelectual. E é interessante essa abordagem aqui que ele fala sobre não podemos compreender Hitler. O escritor chileno e diplomata chileno Miguel Serrano vai ter a mesma conclusão. Em um dos seus livros, Serrano escreve: aqueles que estiveram com Hitler, como Otto Skorzeny, Leon Degrelle, Hannah Reitz e outros, com os quais eu conversei, mantêm impressões contraditórias, fazendo-nos ver que ninguém o conheceu verdadeiramente, salvo talvez Rudolf Hess, porque para cada um se apresentava de modo diferente, guardando zelosamente o seu segredo. Isso aqui diz muito a respeito do próprio caráter do Adolf Hitler
como Führer alemão, né? Para quem já estudou alguma biografia do Hitler, como por exemplo Adolf Hitler de John Toland, ou também leram o livro Dentro do Terceiro Reich do Albert Speer, todos eles demonstram que a figura do Führer, que foi completamente incorporada por Adolf Hitler, né? E tem muitos historiadores que tentam fazer isso, tentam analisar quem era Adolf Hitler e quem era o Führer, como se fossem duas entidades diferentes. Porém, o próprio Hitler dizia para Albert Speer que ele e o Führer eram uma pessoa só. E o Führer, como ele tinha o slogan na época, o Führer é a Alemanha, e a Alemanha é o Führer. Então, o Führer, como líder político de um movimento que acreditavam ser o que levaria a humanidade para a próxima era, a era do super-homem, né? Ele tinha que incorporar a totalidade do pensamento alemão e mais tarde, durante a guerra, também do pensamento europeu. Então, desse modo, o Hitler acabava sendo um reflexo ideológico das ambições de cada um dos seus seguidores. Cada um via no Hitler refletido suas próprias ideias, suas próprias ambições, seus próprios objetivos. E você vê isso se você estudar os seguidores. Se você for ler, por exemplo, os diários de Goebbels, os diários do Rosenberg, os memórias de Ribbentrop, vocês vão ver que as observações que eles fazem a respeito do Hitler são próprias. O próprio Serrano aqui comenta sobre o Skorzeny, o Leon Degrelle. O Leon Degrelle escreveu 2 textos para tentar explicar quem era Hitler, né? O primeiro texto era Quem é Hitler? E o segundo é O Enigma de Hitler, onde ele dá as próprias perspectivas dele, fala um pouco da história, de como foi conviver com ele. E são afirmações, são exposições que contradizem de outros líderes que também conviviam com Hitler. O que mostra como Hitler ele conseguia ser, de certo modo, um camaleão. Só que não um camaleão da maneira que Churchill era. Um camaleão no sentido que o Hitler sabia exatamente o que falar, como falar, quando falar, para quem falar. Então, se uma figura como, por exemplo, Alfred Rosenberg fosse falar com Hitler, ele falaria, não, eu concordo com você, você está certo, concordo com as suas ideias. Em várias passagens do diário do Alfred Rosenberg, ele demonstra como o Hitler está com ele. O Hitler está concordando com as ideias dele, principalmente quando se tratava da questão das igrejas, da questão do cristianismo, né? Agora tu vê em outros livros, como por exemplo do Goebbels ou do próprio Albert Speer, você vê que o Hitler falava mal do Rosenberg pelas costas. Aí você fica perguntando, e fica com a conclusão de que o Hitler era literalmente um ótimo político e sabia manipular suas palavras para agregar seguidores. Porém, é muito mais complexo que isso a figura do próprio Adolf Hitler, se formos estudar através das fontes primárias e das pessoas que realmente conviveram e conheceram ele. Porque o Hitler não era um cara que ele mudava, ele mantinha certos princípios. E esses princípios, como o próprio John Algen fala, são muito vagos. Se tu for inclusive estudar os textos da doutrina nacional-socialista, doutrina da SS, são sempre jargões bem básicos, bem vagos, na qual estão sujeitos a diversas interpretações. E toda a legislação do Terceiro Reich foi feita dessa maneira. As leis, até mesmo os 25 pontos do programa, tinham interpretações ambíguas e também seus líderes faziam interpretações contraditórias entre si. Então tu pega, por exemplo, as interpretações do programa realizadas no início do movimento pelo Gottfried Feder vão ser um pouco diferentes das observações e análises e definições feitas por Alfred Rosenberg um pouco mais tarde. Assim como, por exemplo, vamos ter figuras lá completamente socialistas e coletivistas como Robert Ley, e vamos ter pessoas que estavam tentando fazer algo completamente mais descentralizado e medievalista, como, por exemplo, Alfred Rosenberg. E o Rosenberg, ele é muito crítico, tu pega isso no diário dele, ele é completamente crítico de como a economia alemã está sendo regida naqueles períodos, principalmente no final da década de 30, na qual estavam se assemelhando ao sistema econômico soviético, por necessidades, claramente. Mas é inevitável.
Então é muito ambíguo quando você vai falar de Hitler ou quando você vai falar da própria ideologia nazista, né? As pessoas até hoje não sabem. Cada um encontra nela, sendo crítico ou sendo partidário, você encontra nela a sua própria interpretação delas. Isso é por falta de uma coerência ideológica doutrinária. Porque, querendo ou não, o regime nazista subiu ao poder em 1933 e até 1939 eles tiveram ali um regime limpo antes da guerra. Então foram 6 anos para eles reformularem toda a cultura, toda a educação, através de uma máquina de propaganda massiva. E tudo isso foi feito em pouquíssimo tempo. Diferente dos comunistas, que tiveram tempo para amadurecer suas ideias, ou até mesmo os fascistas, que tiveram tempo para amadurecer suas ideias, o nazismo não teve esse tempo de amadurecimento. Por isso que, se você pegar os textos doutrinários do nazismo, eles colocam como o maior expoente da doutrina sendo o livro do Hitler, o Mein Kampf. O Mein Kampf era o livro que estava compilado toda a doutrina e cosmovisão nazista, na qual todos deveriam seguir. Inicialmente, o Mein Kampf foi feito somente para os seguidores do alto escalão do partido, mas assim que o Hitler subiu ao poder, o livro se tornou um best-seller, com a ajuda do aparato estatal para promover o livro, claramente. Mas então ele se tornou o guia, né? E as pessoas, os ideólogos nazistas, quando eles vão argumentar alguma coisa, eles sempre buscam pegar algum trecho do Mein Kampf para justificar os seus pontos. Então, quando falam que o Mein Kampf era a Bíblia nazista, eles estão certos de certa maneira, né? Da mesma maneira que os protestantes evangélicos vão usar versículos bíblicos para justificar suas teologias e suas afirmações, né? Os nazistas faziam o mesmo com o Mein Kampf e com a figura do Hitler e seus discursos. O Hitler falou isso, o Führer discursou isso, então nós devemos fazer, é lei. E eles tinham sim uma visão quase sagrada de Hitler, né? Eles acreditavam, se tu pegar quase todos os líderes lá dentro, eles vão escrever que eles acreditam fielmente que Hitler foi um enviado dos deuses, né? De Deus, dos deuses, da providência, para salvar eles. Então é um fenômeno muito único e poucos são os autores que realmente conseguiram compreender o que foi o Hitler e o que ele representava para os seus seguidores. Até hoje os historiadores acham difícil de acreditar o porquê que uma nação inteira seguiu seguindo um louco, né? Então só leva a algumas outras conclusões um pouco mais modernas de historiadores mais objetivos que as ideias e frustrações alemãs que levaram a população a apoiar Hitler não foram tão insanas como muitos historiadores da década de 50 e 60 afirmavam, porque todo o contexto histórico alemão desde a metade do século XIX, antes de Bismarck, durante Bismarck e após Bismarck, se você for estudar, vai culminar em todo o ideário que vai sustentar depois a reação que foi o nacionalsocialismo e também Adolf Hitler, que nasceu nesse contexto, nutriu as ideias desse contexto. Nós não podemos esquecer que o Adolf Hitler era um homem muito inteligente, ele era realmente um gênio, como o próprio Eugen escreve. Ele estudava muita coisa. E nos períodos dele em Viena, até no início da vida política dele, ele estudou muitos livros, ele tinha uma biblioteca formidável. Então ele estava completamente ciente, até porque no próprio Mein Kampf ele fala da importância de ter uma visão histórica, um contexto histórico. Então ele sabia tudo o que tinha se desenvolvido na Alemanha até chegar ali naquele tempo, e ele teria então a solução para os problemas. E as pessoas confiaram nele da mesma maneira que as pessoas confiam em Bolsonaro, da mesma maneira que as pessoas confiam em Lula, no Trump e no Putin e assim por diante. Porém, a observação aqui que alguém faz, então vamos concluir, né? Vai ser um vídeo rápido, é isso, né? Nós ainda não sabemos o que é Adolf Hitler, o que ele foi ou o que ele representa. Por que ainda existem pessoas que o seguem? Por que ainda existem pessoas que o criticam? Por que, assim como tem pessoas que o odeiam, tem pessoas que o amam, né? É uma figura muito complexa. Hitler, assim como Stalin, é uma figura extremamente complexa. Stalin também é uma figura que é muito debatida.
né? Nós não sabemos, tem gente que argumenta que Stalin seria um traidor do marxismo, teria cumprido o marxismo, aprimorado o marxismo, abandonado, se tornado nacionalista, virou um nazibol, virou conservador, Stalin era progressista. Tem todos esses debates a respeito. Porém, diferente de Stalin, a figura de Adolf Hitler é algo que é mais chamativo por algum motivo. Porque Stalin faz parte da tradição comunista, que assim como diversos outros ditadores, como Mao Tse-tung, Fidel Castro, Tito e outros, mataram milhões de pessoas. Porém, Hitler em específico, por mais que ele também culminou numa guerra que vai matar milhões de pessoas, tem algo enigmático na figura dele. Tem algo sublime que as pessoas têm interesse, as pessoas buscam conhecer. E muitas vezes não conseguem, principalmente por causa desse sacrifício objetivo a fins políticos de um discurso, de uma narrativa construída a fim de demonizar o que foi o nazismo, sendo um movimento que não existe, não existe como foi historicamente há quase 100 anos, entendeu? Mas que ainda está vivo. O Ocidente ainda não superou a Segunda Guerra Mundial. O Ocidente ainda não superou o que foi o nazismo. E por esse motivo, ainda existem pouquíssimos pensadores, escritores que realmente conseguem compreender a plenitude do que foi o nazismo, ou o nacionalsocialismo, ou Adolf Hitler historicamente e o que eles representaram historicamente. Então, eu acho que já tá bom, né? Comentário. O vídeo é basicamente isso. Fica aqui no final apenas uma recomendação. O canal do João Elgen vai estar na descrição. Para todos que têm interesse em compreender melhor o que é o fascismo e o que é o nazismo, acessem o canal dele e assistam seus vídeos e também o sigam nas suas redes sociais. Também vão estar na descrição. Abraço.